Sou formado em História, licenciatura, especializado em ensino de filosofia, mestre e doutorando em Educação nas Ciências pela Unijuí. O objetivo dessa escrita, desse trabalho, bem como da minha pesquisa de tese, projeto de tese, de doutorado, então, é, de certa forma, tenta traçar um perfil, se aproximar de uma ideia de perfil, de conceito mais alargado do fascismo, que não seja um fascismo histórico datado, mas mais uma pulsão, uma forma de pensar, uma razão instrumental, uma razão fascista que opera em nós. Pensando dessa forma, após isso, essa escrita tenta mostrar como o perigo do fascismo ainda é real, e não apenas em questão de atualidade, mas como em questão de tempo, mas questão também de local, tempo e espaço, ou seja, o foco do meu trabalho, no final de tudo, se daria no Brasil. Esse texto não aborda, então, tanto a questão brasileira ainda, mas mostra como a atualidade, o cyberespaço e algumas questões mais atuais podem, de certa forma, trazer condições ao fascismo e novas formas de fascismo, não aquele que a gente já conheceu no século XX. Para, no fim, mostrar que o único enfrentamento possível se daria pela educação. É um projeto de educação republicana, certo? Quanto aos resultados e discussões, inicio, de certa forma, com os estudos de Ricardo Tim de Souza, filósofo da PUC, do Rio Grande do Sul, e ele fala de uma razão idolátrica, que já era, de certa forma, evidenciado nos primeiros textos religiosos das religiões monoteístas da história. E lá já se criticava muito a tal da idolatria, ou seja, essa tentação ancestral do homem por algo. E essa idolatria, de certa forma, pelos registros antigos, levavam as pessoas a se comportarem de uma maneira muito estranha, muito próxima à barbárie. Se fala muito em Mamon, por exemplo, que era que se tornou, de certa forma, um novo deus. Mas esse deus Mamon, nos escritos antigos, seria, na verdade, dinheiro adorado, a adoração pelo dinheiro. De certa forma, entendendo isso, nós podemos fazer uma comparação com a psicanálise e a análise do comportamento do homem de massa que Sigmund Freud fez. Então, percebemos algumas similaridades. Novamente, condições sociais e materiais, econômicas, relativas a um mundo moderno, a um mundo industrializado, a crença liberal capitalista traz condições fortíssimas para o surgimento do fascismo. É só após o século XIX, com a chamada grande transformação, que a gente começa a notar essas condições. Um desencantamento total do mundo, uma burocratização aparecendo e a transformação das pessoas em coisas, com suas relações interpessoais transformadas, de certa forma, ou melhor dizendo, mediadas por máquinas. Com a coisificação ou reificação do mundo, o fascismo, logo no início do século XX, com a sua faceta política, passa a surgir. Aí a gente entra na chamada Era da Catástrofe, como vai dizer o historiador Eric Hobsbawm. Dessa forma, meu texto traz tanto a análise de Hannah Arendt, de Adorno, e também a ideia de Freud, para nos mostrar um pouco da faceta desse fascismo, qual a relação dele com as questões econômicas e materiais. De certa forma, com a grande transformação do capitalismo no mundo, nós temos hoje, de certa forma, condições muito fortes para o fascismo. Cabe lembrar que a ideia da minha pesquisa, ela surge de um texto de Umberto Eco, no qual ele fala que o fascismo, então, viria a ser eterno, porque o fascismo tem diversas características e juntas essas características podem sugerir fascismo. Dessa forma, após essa análise, eu tento também conversar um pouco, trazer para o leitor a ideia de que hoje, nos dias atuais, com o contexto do cyberespaço,
temos de uma outra forma, numa outra roupagem, então, as condições para o fascismo. O que, de certa forma, nos remete a Umberto Eco, aos avisos de Hannah Arendt, do próprio Adorno, em dizer que a educação deve ter como mote principal um combate ao fascismo, né? Porque Adorno já dizia, né, que a educação, o mote principal da educação é que Auschwitz não se repita. Bom, dessa forma, analisando o cyberespaço, o comportamento das pessoas no cyberespaço, vendo que ele não foi, de fato, não significou o boom democrático, como alguns pensadores imaginavam, mas sim reduz as pessoas em bolhas, em grupos, e o comportamento dessas pessoas é muito parecido com o comportamento de massas. Vemos hoje condições ideais, novamente, para novos tipos de fascismo, que podem também se concretizar em fascismos políticos. Vários nomes existem, como neonazismo, neofascismo, outros subgrupos que não cabem na minha escrita, mas isso nos mostra que essas características estão latentes novamente na sociedade. Dessa forma, encerro como uma conclusão, como uma forma de enfrentamento a isso, encerro retomando algumas bandeiras da modernidade, principalmente a da escola republicana. É pela educação republicana, então, que devemos enfrentar essas facetas, essas características do fascismo em sociedade. Mas não mais numa perspectiva do pós-modernismo, e sim da neomodernidade. A neomodernidade, termo cunhado por Rouanet, nos implica, de certa forma, a retomada do projeto moderno, porque a modernidade não se encerra, não é um projeto terminado, finalizado. Apesar dos seus erros e fracassos, convém retomar algumas coisas, principalmente os elementos emancipatórios. Dentro da educação há uma grande potencialidade para nós que queremos viver num projeto de sociedade democrático e republicano.